Boa noite. Para quem não me conhece, sou o Bruno Assami, diretor aqui da Unibis Cultural, e estou aqui para desejar boas-vindas a todos vocês nessa noite que é bastante especial, particularmente em função da convidada que a Mona nos traz. Queria fazer uma pequena introdução de quem nós somos, e para os que não nos conhecem, sempre é um prazer poder compartilhar o que nós pudemos idealizar, e nessa jornada de 3 anos nós estamos tentando sedimentar esse conceito dentro da cidade de São Paulo. Em 2015, a Unibis, que é a organização mãe, completaria 100 anos, e ela me deu o prazer e a honra e me convidou para idealizar esse centro cultural, onde pudesse ter um sentimento e um pertencimento a essa organização centenária sobre os desafios que ela entendia nas prerrogativas do desenvolvimento social para o século XXI. E nós aí idealizamos um centro cultural que pudesse falar sobre 2 grandes perspectivas. As perspectivas que estavam nascendo no setor das artes, que era a indústria criativa, ou seja, são 13 áreas de conhecimento, e pudemos também falar sobre os desafios, os 17 eixos de desafio que a ONU estabeleceu para o século XXI, na Agenda de 2030, os 17 eixos da ODS, totalizando, então, portanto, 30 áreas temáticas que a gente trabalha aqui dentro. A gente olha para a formação de audiência, formação de público, e também na formação desses próprios setores na sua estruturação e no seu posicionamento dentro da sociedade. Para o público, portanto, é uma ótima oportunidade, porque, além de trazer toda essa agenda tão ampla e tão diversificada e plural, eles conseguem trazer uma visão bastante diversificada sobre o próprio tema, às vezes. Então, por exemplo, hoje, ele é um programa que se alinha a uma série de questões já históricas, porque o programa História Contada ele nasceu no primeiro momento do nosso nascimento, mas ele também está atrelado aos 25 anos que o ISA, o Instituto Socioambiental, um dos maiores órgãos representativos da questão indigenista no Brasil, comemorou essa mesma semana. Então, nós quisemos fazer exatamente também nesse amalgamento desse pensamento, em que uma organização tão representativa sobre o tema de relevância e tendo também uma pessoa tão engajada sobre esse setor e que está atrelada também a uma outra narrativa que a gente traz, que é a questão da comunidade judaica na sua relação com a cidade de São Paulo. O História Contada, encabeçado pela Mona, tive o prazer de convidá-la logo no primeiro momento, quando estava idealizando esse programa. É um programa onde nós tentamos trazer um projeto de memória em homenagem ao antigo o antigo arquivo histórico judaico, e ele hoje já incorporado ao Museu Judaico. A Roberta está aqui presente. Nós fizemos essa intersecção, inclusive, sobre essa base de dados dessas mais de 40, 30 entrevistas que nós temos realizadas mensalmente aqui, onde o nosso propósito era o quê? Era tentar evidenciar, né, pessoas que tenham traduzido esse sentimento de pertencimento e de cultura judaica no seu fazer e no seu empreender na relação com a cidade. Relação com a cidade não diretamente a polis São Paulo, mas o sentimento de construção e de pertencimento na nossa cidade, no nosso bem comum. E essas pessoas, nas mais diversas áreas, e hoje, especialmente hoje, a gente traz uma pessoa que é muito fora desse ambiente comumente entendido por nós, né? Então não é um empresário, não é um chefe de cozinha, não é um cientista das áreas médicas, etc. É uma pessoa que se dedicou a vida inteira, né, a trazer a relevância do índio para os nossos imaginários e para os nossos entendimentos da nossa sociedade. Eu fiz uma apresentação de abertura no ISA e não posso deixar de dizer a mesma coisa, né? Betty, a gente está aprendendo ainda, né, a relevância do índio na nossa cultura e na nossa existência. O que eu pude aprender nesse pouco espaço de tempo é como se fosse um pedido de licença de uso sobre a terra que nos foi dada, né? E eu nunca tive imaginado, né, que, na verdade, se nós hoje temos uma história, né, foi porque eles nos permitiram dar essa história. As diásporas que foram construídas nesse país se deu
né, graças a essa permissividade que foi construída pelo índio. Então, assim, isso foi muito recente no meu aprendizado. Eu sempre achava que a história do Brasil se dava muito pela própria diáspora. E, na verdade, não. Houve uma história que antecedia ela e que a gente, por questões históricas, pouco respeitou, pouco evidenciou. Então, eu queria te agradecer pela sua bravura, né, por você ter nos alertado e a gente não ter te escutado em outros momentos. Então, me redimindo, eu queria muito te dizer que eu estou muito, muito honrado, e você sabe a relação afetiva que eu tenho com toda a sua família, então não preciso dizer por que também a gente quis fazer nessa sala. Não normalmente, Betty, só para você saber, o História Contada é feita num auditório, numa outra sala aqui. É uma sala toda madeirada, né? Mas hoje, especialmente... Estou ficando um pouco emocionado. Hoje, especialmente, a gente quis fazer aqui. Você sabe o quanto José e Guita eram pessoas da nossa mais tenra e delicioso prazer de convivência, né? E essa sala tem o nome deles, é uma homenagem aos dois. Então, por isso, muito obrigado por você estar aqui conosco. Mona, por favor. Deixa eu falar só. Eu ia começar agradecendo ao Bruno, porque eu o ouvi anteontem, quando ele recebeu o 25º aniversário do ISA, e foi belíssimo, porque ele falou que, já pelas feições dele, nós vemos que ele é de famílias imigrantes, como nós somos, e que a terra que o acolheu tem dono, e são os donos originários, e que, então, nós temos mesmo que defender esses direitos originários. Foi belíssimo, num momento tão dramático e num evento dramático como foi o de anteontem também, né? Então, obrigada por me receber. Imagina, obrigado você por estar aqui. E obrigada também à Mona, que me entrevistou há muito tempo, agora vai ser ótimo a gente conversar de novo. A Deise e a Roberta, que inventaram isso, que já vieram conversar comigo. Que bom. Então, bem-vinda, por favor, fica à vontade. Bem-vinda, Betty, sejam todos bem-vindos. Eu estou vendo muita gente diferente que eu não conheço. O História Contada já existe há 4 anos, agora em agosto a gente completa. E o Bruno já falou bastante desse projeto de memória, mas eu queria só citar alguns nomes para a gente mostrar a diversidade de pessoas que passaram por aqui. Eu sou alguém bastante pluralista e eu gosto de ouvir gente de tudo quanto é jeito, de todas as artes. Então, a gente já teve arquitetos como o Márcio Kogan, o Roberto Loeb, que construiu, fez o desenho da Torá, que é esse prédio, né? Chefes de cozinha como a Rita Lobo, como o Beni Novak, médicos como o Dr. Sérgio Simon, empresários como o Benjamin Steinbrück, o ex-presidente do Banco Central, o Ilan Goldfarb. E a gente tenta, então, Pedro Hertz, que a gente entrevistou, a gente tenta, então, fazer uma coisa bem diversificada. Então, os públicos sempre variam. E é muito legal a gente poder ter você, Betty, nesse momento em que a gente tem milhares de índios acampados em Brasília, né? Muito organizadamente. Eu vi nosso presidente Bolsonaro falando: o que vai ser? Está previsto 12 mil índios aqui, vai ser uma confusão. E eles estão lá, ordenadamente, acampados, em barracas, fazendo performance, fazendo danças, discutindo. Uma das entrevistadas foi a Marika Guidali, e a Marika nos contou que, quando ela foi levar Quarupi para os indígenas, os povos, ela achava que eles iam transmitir muita coisa, e que depois todo o corpo de baile dela ficou impressionado como foram eles que aprenderam com os índios. Então, ter você neste momento é realmente um privilégio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu queria comentar um pouco também com o público como que funciona. A plateia pode perguntar a qualquer momento, fazer pergunta, é só levantar a mão e interromper a nossa conversa, participar. Eu acho que essa é a graça um pouco do História Contada. Agradecer a Roberta Sundfeld, a Deise Perelmutter, que fizeram a pré-entrevista e a pesquisa com a Betty e têm nos ajudado nessa parceria que está cada vez mais estreita do Museu Judaico com aqui a Unibis Cultural. Então,
Muito legal. Seja muito, muito bem-vinda. Vamos conversar sobre sua trajetória relevante. Vamos falar, claro, do seu pai, José Mendel, né, cujo nome está aqui nesta biblioteca. E não sei para quem não a conhece, acho que todo mundo conhece a Betty, mas ela é economista e antropóloga, né, uma das maiores estudiosas que a gente tem das línguas e cultura dos povos indígenas. E eu quero começar perguntando para você justamente disso, Betty. Como é que você vê esse momento, né, que alguns dizem que talvez há um possível retrocesso? Como é que você encara isso? Eu acho que é um dos momentos mais perigosos para os povos indígenas que nós já tivemos. Eu estava falando com o meu companheiro Rony, nós, de repente, pela nossa idade, eu sou um pouco mais velha que ele, nós já vivemos 2 ditaduras e pensamos que nenhuma aconteceria novamente. Nós estamos vendo que essas 2 deixaram umas ervas daninhas que estão crescendo e se tornando muito maiores. Então, os grandes projetos que estão inviabilizando a vida dos índios, que estão cometendo atrocidades, têm origem na ditadura militar, né? As hidrelétricas, as mineradoras, enfim, todas essas coisas que vocês conhecem. E esse governo não tem nenhuma instituição oficial encarregada que encarregadas seriam de defender os índios, mas, pelo contrário, estão destruindo sistematicamente movimentos sociais, os direitos indígenas, e o acampamento Terra Livre, que você mencionou, está fazendo reivindicações nesse sentido e resistindo de uma maneira heróica. Vão crianças, mulheres, eles iam acampar na esplanada dos ministérios, mas, como o Exército já estava lá tomando conta, foram para o Teatro Nacional, eu creio, estão acampados lá, mas não sai nada nos jornais, não sei se na televisão, que hoje não consegui ver. Eu estava em Brasília ontem e eu vi uma cena na televisão onde estavam acampados num gramado grande que me parecia ser bem em frente ao Planalto. Eu acho que eles começaram lá e depois... Eu vi uma notícia sobre isso. E é muito dramático e já vem esse acampamento Terra Livre, ele acontece há 15 anos. Não sei se vocês lembram que há 2 anos houve uma perseguição, era o governo Temer, né? E foi uma correria danada, a polícia, isso saiu na televisão. Mas agora as coisas estão muito piores. O evento que a Unib sediou anteontem foi assim também de muita emoção. A gente vem vivendo essa coisa do Estado contra os povos indígenas desde sempre. Eu lembro na ditadura militar, né, sempre a gente achava que eles iam ser destruídos. Agora, a resistência indígena é algo impressionante. Então, esse acampamento Terra Livre é uma das maiores demonstrações de como as vozes indígenas cresceram nessas últimas décadas. Inclusive, há outros povos indígenas de outros da bacia amazônica, da Indonésia. Lá são indígenas do país inteiro. E nós que vivemos a ditadura militar, nós vivemos uma época em que os índios não podiam se expressar, nem sequer viajar. E depois de 85, e sobretudo depois da Constituição de 88, as vozes indígenas se tornaram proeminentes. Até o papel dos antropólogos é o papel de aliados, né? Um papel importante para convencer a sociedade brasileira, que sabe tão pouco dos índios, mas nós não somos necessários da mesma maneira. E as vozes indígenas estão em tudo, né, Mona? Estão nas letras, no cinema, na resistência no local, porque eles estão sendo invadidos em praticamente 99% das terras indígenas brasileiras, né? E há uma questão também que o Parque Nacional do Xingu estaria sendo retirado de uma esfera administrativa e passando para outra, né, do Ministério da Justiça. Não é só o Parque do Xingu, são todas as terras indígenas, porque a FUNAI, que era o organismo encarregado de estar ao lado dos índios e defendê-los, estava no Ministério da Justiça. Agora passou para esse ministério que ninguém sabe o que faz, né?
Que é qual exatamente? Agora é agricultura, mas, enfim, tem aquele Ministério das Mulheres e de tudo que deveria ser defendido, está tudo junto. E o pior seria, então, é que as demarcações também não estão mais sendo feitas de acordo com a Constituição brasileira, garantindo então, as terras de posse imemorial. É um retrocesso contínuo, não é que está vendo a partir de agora. Mas está muito pior agora, porque agora é inconstitucional, os advogados estão todos falando isso, porque o direito sobre as terras indígenas não prescreve nunca, mesmo que haja invasões. Agora, é uma série tão grande de medidas provisórias, de decretos, que eu ficaria falando 1 hora sobre isso. Mas, só para resumir, uma das coisas graves é que um decreto-lei, ou sei lá de onde que vem isso, que está prevalecendo, é que as terras que não estavam sendo ocupadas pelos povos indígenas em 88 deixam de ser indígenas. Isso é absolutamente inconstitucional. Por exemplo, claro, se os povos indígenas foram expulsos de suas terras, como aconteceu, por exemplo, com os Chavante de Maranhão, Watsed, ou os Guarani, que estão sempre na estrada, morrendo, se suicidando, não estavam nas suas próprias terras em 88, isso não quer dizer que eles não tenham direito a isso. Né? Todas essas terras que foram atingidas pela ditadura, pelas grandes hidrelétricas, como, por exemplo, os Vaimiri-Atroari, pela hidrelétrica de Balbina, né? Houve projetos para fazer uma compensação para esses povos, alguns projetos muito bem feitos. E hoje eles estão novamente sob a mira de projetos governamentais. É assim, inacreditável a quantidade de absurdos, de boçalidades, de desrespeito aos direitos nacionais e internacionais Eu acho que há acontecendo. muito desconhecimento em relação aos povos indígenas. Eu esqueci de dizer na minha abertura que você já escreveu vários livros, né, inclusive esse aqui, Diários da Floresta. São 7 livros. Né? Você estudou as línguas de várias tribos, fala algumas línguas, mas me parece que, de um modo geral, há um desconhecimento muito grande da população brasileira em relação a índios. Eu digo isso porque, assim, recentemente, em janeiro, estive na Austrália, e foi comemorado o Dia da Independência. E foi muito interessante perceber como lá, no Dia da Independência, havia vários protestos dizendo isso é uma terra de invasores, vocês invadiram as terras de quem estava aqui antes. Havia uma consciência tão grande daqueles 20 milhões de australianos que estão lá hoje ocupando a Austrália, de que aquela terra não era deles, e sim que haviam povos anteriores, que essa consciência não existe no Brasil, né? Eu queria insistir que, assim, eu até não gosto mais de falar sem presença indígena, porque a presença indígena se tornou tão importante no país que esse desconhecimento é de quem quer desconhecer realmente, é de quem tem interesses econômicos, que quer a mineração da terra indígena, enfim, é um desconhecimento muito relativo, porque se você pensar em todos os filmes que estão sendo exibidos no Brasil sobre a questão indígena, como o Martírio, do Vincent Carelli, agora há um filme extraordinário para falar de uma coisa bem recente que me comoveu profundamente, que se chama A Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos. Eu nem sei dizer o nome dos diretores, mas ele é todo falado em craô, com pessoas craô. E eu confesso que eu tive, assim, no final do filme, não por causa do enredo, que é muito bonito, assim, é uma expressão da vida cotidiana indígena e da relação com os centros urbanos, que são tão pouco interessantes, né? Essa fronteira que a gente conhece tão bem. Não foi o enredo que me fez chorar. Eu tive um acesso de choro, assim, de pensar no que nós estamos atravessando em 2019. Mesmo depois de toda essa ditadura, nunca nós vivemos um momento tão ameaçador, tão... nem dá para falar que é fascista só, porque é assim, de uma boçalidade tão grande. As ameaças vêm de todo lugar.
né? Eu estou aproveitando até para falar hoje, porque a gente não sabe quanto tempo vai conseguir falar. A gente está ao vivo no Facebook da página da Unibes e no meu também. E esse filme, eu cheguei na casa da Carmen, nossa grande amiga, Carmen Junqueira, que é a nossa guru da antropologia e da vida, com quem eu fiz toda essa aventura indígena. Aqui te introduziu, ainda né? chorando lá. Aí ela me falou, não, nós vamos reverter essa situação, já passamos outras coisas, é a teimosia indígena. Então, esse desconhecimento que você fala, ele diminuiu muito. Primeiro que houve todos esses programas de ensino de história indígena, então os livros foram muito divulgados nas escolas, mas principalmente as vozes. Nós somos da época, né, o Roberto se lembra, que os índios não podiam ir ao Tribunal Russell. A viagem do Juruna, que foi o primeiro eleito indígena, foi um tento. Mesmo o Davi Yanomami, que foi um outro companheiro nosso, o Mauro Leonel, que levou o Davi para o Tribunal Russell em 88. Maravilhoso, eu acho. Davi. Então, mas tem muitas figuras indígenas incríveis. Então, essa expressão indígena é de uma força, e está nos livros, assim, o rol de filmes, de peças de teatro, que eu acho que a Unibes pode trazer muita coisa para cá, e os escritores indígenas e coisas inéditas também. Eu tenho em mãos assim muita coisa inédita. Para falar de coisa recente, por exemplo, os Tremembé do Ceará. Em 80, eu tive lá no 98. Nos anos 80, todo mundo dizia que não tinha indígenas no Ceará. Tem pelo menos 10 mil. Eles estiveram se apresentando no Instituto Moreira Salles, com a Marlui Miranda e com o André Memari, pianista. Foi uma beleza. E o que foi lindo foi o público. O público fazia o ritual do Torém. E ficamos todos em volta da sala, cantando com eles. Eles fizeram, eles têm uma bebida, mocororó, que é sagrada, e fizeram uma coisa similar, né? Foi uma beleza. E estava um pajé com quem eu trabalhei há 20 anos. Então, eu tenho muita coisa inédita. Então, esse aqui é um dos 7 livros, né? Olha, então, deixa eu fazer só uma observação. São poucos os meus livros que são meus mesmo, a minha autoria. Aí você está com os Diários da Floresta, acho que são o principal. Porque todos os livros que eu publiquei são de autoria indígena. Eu sou uma espécie de escriba. Você é um canal. Eu sou uma escriba, assim, secundária. Mas então, eu me maravilhei com o que eu estava Vamos começar ouvindo. a contar essa história, que é a sua história, Betty. Como você entrou nessa? Em que ano que foi? Quem foi que te levou para isso? Como é que você começou a se interessar pela questão indígena? Que eu entrei, assim, o interesse é já um assunto quase como o judaico, né? Mas nós entramos, o Roberto e eu, em 77, fomos trabalhar Roberto Gambini, Roberto né, que você está sentado aqui na frente, que você está que apresentando. já fez de tudo, cientista político, hoje é analista junguiano, né? Nós fomos convidados pela Carmen Junqueira para fazer um projeto nos povos paulistas, em torno de Bauru, de Tupã, e eram o Araribá, o Vanuíri e o Icatu, 3 terras indígenas. Nessa terra, os índios eram boias frias, explorados, e foram dias maravilhosos. Nós éramos 7, sem nenhuma experiência indígena nessa época. Que ano que era? 77. E a Carmen tinha recursos de uma fundação americana. Então, nós estávamos fazendo mesmo assim a utopia, né? Os indígenas trabalhando a própria terra, deixando de ser boias frias, programa educacional. Tinha uma educadora que tinha trabalhado com o Paulo Freire, a Clarice Mota. Então, foi a primeira experiência. Mas eu mesma era de uma enorme ignorância, mas foi um prazer imenso trabalhar com. Fomos expulsos dessa terra. Era 77, né?
E eles hoje estão numa situação assim. E aí você não falava a língua, língua essa, deles, né? Como é não. que você foi aprender as línguas? Aí depois dessa experiência, a Carmen Junqueira me convidou para fazer. Eu fui fazer doutorado com ela na Universidade Católica. E aí ela me convidou para ir ao Parque do Aripuanã, onde vivem vários povos. Os Suruí e Paiter, que foram o povo que eu escolhi assim, do avião, Cinta Larga, com quem ela trabalhou, o Zoró, com quem esse moço fez grandes estudos, né? Coisas maravilhosas. Mas fala para a Mona do nosso encantamento, quando a gente ouvia a Carmen nos contar como era a vida indígena. Foi assim que eu comecei a ir. E, aliás, estão aqui os avós do Lior, e eu estava esperando o pai do Lior, quando eu vi a Carmen falando no Tuca e dizendo que os índios seriam arqueologia, né, que estavam sendo ameaçados, que iam ser mortos. Eu fui atrás dela. A Ecléa Bose e eu fomos lá visitá-la, sem saber que nós éramos todas do SEBRAP. A gente não tinha percebido. A Carmen pôs uma fita contando um mito da origem dos homens brancos, entre aspas, né? A cobra, a moça que engravida de uma cobra. Foi um fascínio. Aí eu resolvi que eu ia fazer isso, eu estava procurando mesmo um assunto brasileiro. O que ela fala, até hoje, quando ela fala do mundo indígena, leva qualquer um. Comigo foi assim, com você, acho que também, né? Você quer falar, Roberto? A gente vem da Universidade de São Paulo, toda uma tradição cultural de alta qualidade. Eu fiz ciências sociais, a Betty fez economia, então estudamos os grandes autores, uma boa formação. Mas o contato com a realidade indígena, aquilo não se aprende na universidade. Uhum. E nós encontramos através de uma antropóloga. E acabamos indo para lá, passar um mês no meio dos índios, e aquilo era uma iniciação para a vida. Quer dizer, como é que no nosso país há um modo de viver que é tão sábio, tão lindo, e a gente se engaja imediatamente na defesa que isso não seja destruído. A Betty foi fazer doutorado, eu fiz uma tese no Instituto Jung sobre a catequização dos índios, e a gente se engaja porque esse é o Brasil profundo, né? Mas aí, como ter acesso a esses saberes que você está mencionando, que são tão diferentes e tão ricos e que tão distantes da gente? Não são mais tão distantes. São distantes. Nessa época, era bastante difícil ir para a Amazônia. E o Roberto e eu, em especial, nós tivemos o privilégio de conviver com povos que estavam começando o contato. O Zoró, eu queria ter ido para o Zoró no começo, mas o Apuena Meirelles, que foi o grande indigenista que nos introduziu a esses povos, ele disse que a gente não ia aguentar andar lá, e eu não ia aguentar mesmo. Então, eu acabei ficando com os Paiter. E foi mesmo uma experiência transformadora. Foi o que eu tentei transmitir nesse livro, que é Nos Diários da Floresta. Esse aqui. Porque eu queria justamente dar essa impressão que, quando eu falo, é mais difícil para mim, porque é um mundo assim que me toma de tal... É como se fosse um transe. Eu precisaria de um ritual para fazer o que a Carmen fez conosco, naquelas noitadas na Alameda Rio Claro, com a lareira, que, de repente, a gente estava no Xingu, porque ela primeiro passou vários anos no Xingu, foi presa pela ditadura, então ficou sem ir ao Xingu durante muitos anos, depois voltou. E aí é que surgiu esse programa do qual nós participamos. E como é que vocês transpunham a barreira da língua? Não tem barreira de língua, nós somos todos pajés. Os pajés se comunicam entre si com todas as suas línguas. Foi o que eles me contaram, os icolês, sobretudo. Como você se comunicava? Com sinais? Eu não sei, mas eu não tive o menor problema de me comunicar. A Carmen dizia que eu era parecida com o Suruí, assim, que eu gosto muito de falar, porque os Paiter, muitos índios, eu me lembro os Nambiquara também, porque, no fim, a gente teve muitos povos, né?
eles não suportam que você fique lá quietinha, tristonha na rede. Você tem que estar sempre em relação, olhando o outro, se comunicando. Comunicação. Então, desde o primeiro dia, assim, para mim, nos Paiter, isso eu conto nesses diários, eu fui às roças. Eu era economista nesse tempo, então eu queria saber o que tinha de coletivo, eu queria ver a produção. Imediatamente eu saí com um homem, nem pensei assim que eu estava indo com um homem. Eu estava indo para a floresta, sozinha lá. Porque o chefe de posto da FUNAI me ofereceu de nomear o chefe, que depois se tornou meu grande amigo, Itabira, para me acompanhar. Mas eu não sei por quê, porque eu sempre trabalhei sem método. Eu não tenho método com a oralidade, não tenho método. Eu fui fazendo, né? E eu não quis. Eu falei, não, eu quero fazer sozinha, sabe? Essa temeridade, porque era uma região violenta. Então, eu comecei a ir na roça com todos os homens. E foi muito bonito. Assim. Imediatamente, eles me viram como uma aliada. 3 dias depois, eu estava fazendo uma reunião política, na língua, sei lá como. Que idade você tinha? 35, eu não era muito... Eu era já bem madurinha, né? Já tinha dado aula em universidade, já tinha feito mestrado e tal. Casada com 2 filhos. Já tinha estudado fora, em Cornell? Assim, tinha era professora da Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas. Eu dava aula de sistemas econômicos comparados. Eu estava lá procurando analisar o capitalismo, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, ainda não sabia de muita coisa. Ainda não tinha lido Akhmatova, Tsvetaeva e outras coisas. E da mesma forma que a Carmen Junqueira apresentou para o Roberto Gambini, para você, esse mundo, por que não? Você falou que eu tenho tanta coisa ainda para mostrar, por que não você fazer isso também, de disseminar mais ainda o que você conhece, levar pessoas para lá, promover esse intercâmbio? Levar já não é mais tão simples, mas eu acho que agora o mais importante é ouvir os próprios indígenas, porque assim, é o que o Roberto estava falando. Agora não é mais difícil. É talvez difícil ir para um povo isolado, embora também a gente vá. Eu estive bem perto, e não é impossível. Porque os madeireiros vão, os mineradores vão, o chefe de Estado vai e escolhe a dedo quem que ele quer falar, né, para cooptar. Enfim, hoje você tem avião, você tem internet, você tem satélite para saber. Naquela época não tinha. Hoje os povos indígenas estão aí, estão falando. Está acontecendo um abril indígena incrível no SESC. São 48 povos que estão representados em uma porção de eventos. Ainda há alguns. Eu devo ir sábado no Boteco da Diversidade, no SESC Pompeia, estou fazendo propaganda aí, que são índios de vários países. A força dos índios falando é muito maior que a nossa. Eu acho que eu me sinto muito pequena diante do que eu ouço de cada. Esse pajé Tremembé que teve aí, são 500 anos de contato, né? 300 pelo menos, 1.600, sei lá. A força dele falar, eu tive muito com ele no Fortaleza, em embates com prefeitos, invasores. Ele ficava quieto, analfabeto até hoje, né? Teve na minha casa e falou, eu não quero saber de celular, eu não sei ler e escrever, mas eu queria tirar fotografia dos meus amigos aqui. Aí ele queria celular. Então, ele ficava quietinho até o último momento, aí dava uma aula de direito indígena, impressionante. Então, é só querer que enfim, são centenas de nomes que estão falando sobre o que eles vivem, né? Esses Guarani de São Paulo, que estão aqui encostados, é só ir. E eles gostam de receber visitas. Hoje mesmo, eu acho, ontem, uma educadora aqui perto de Bertioga, do Rio Silveiras, a Cristine Itaquá, estava falando. Então, de fato, afirmar o direito à fala, à expressão e à defesa. São manifestações indígenas contínuas, né? Beti, você comentou na pré-entrevista para a Deise e para a Roberta que você percebeu que, acho que são os índios suruís, que na hora eles não se chamam pelo nome, mas pela relação de parentesco, e que você aprendeu muito com eles na questão de família, né, porque eles têm uma estrutura diferente. Explica para a gente isso. É um assunto bem complicadinho, né? Que o Lévi-Strauss tem um tratado sobre isso, as estruturas elementares do parentesco.
Mas não precisa saber isso para você perceber, porque você, estando num povo, você pergunta para ele como é seu nome. Aí, em certos povos, ele não pode falar o próprio nome. Então, você tem que falar, ele é filho de fulana. Aí, a fulana pode falar o nome. Então, tem nos paiter, uma pessoa não podia falar o nome do pai e da mãe. Podia falar o nome dos irmãos mais novos, mas não do irmão mais velho. Então, as pessoas se chamavam pela relação entre si, que tem entre si. E essas palavras eu fui aprendendo. Meu irmão mais velho, meu pai, minha mãe. Aí eu tinha que descobrir, como num trabalho de detetive, qual era o sistema de parentesco. Quem podia casar com quem, por que as pessoas iam juntas à roça. No Zoró foi assim também, né, Roberto? A sua noção de família ficou perturbada, sim, por esse conhecimento? Ficou um pouquinho alterada. Eu comecei a sonhar que eu tinha 5 maridos, por exemplo, e tinha um preferido sempre. Mas eles têm várias mulheres também? Antes de serem evangélicos, e mesmo alguns depois de se tornarem evangélicos, sim. Eles têm várias mulheres? Tem. Eu achei aí nos diários um trechinho que fala de dois narradores que felizmente estão vivos. Você quer ler? Eu não sei se eu vou achar aí, mas é que eles... um deles tem 5 mulheres. Eu acho que é o filho dele que tem 5 mulheres, que é muito amigo meu. Mas... Não, o que é bonito com esses 2 narradores, mas a Deise tinha escolhido um trechinho, né? Acho que está marcado ali tem uma dobra na página, se você quiser, onde a Deise marcou, não é isso, Deise? Tá, mas esse aqui... Não, eu só estava falando desses 2 porque me deu saudade desses 2 narradores. E eu tenho visto eles muito. Vamos ver se eu acho. Enquanto ela procura, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Porque eu fui emendando. Como eu te falei, tem que falar... não estou achando agora, não. Por que eles não podem dizer o nome? Essa coisa do porquê é meio complicada, porque são regras que organizam a sociedade. É uma transgressão. É quase como a gente não poder casar com um irmão, né? Só que as regras lá, as proibições de incesto, são diferentes das nossas, são até mais extensas do que as nossas. Mas tudo é assim, exatamente por quê? É difícil de responder, né? Até os tabus alimentares, por que tem coisas que você não pode comer numa certa idade, por que as mulheres não comem. Por exemplo, que coisas? Uma mulher que tem nenê novo, nos paiter, porque eu não estou falando os índios agora estão bravos, que não pode falar os índios, tem que falar... Povos indígenas. Além de falar indígenas, povos, porque eles não são uma única categoria. É meio difícil assim, abolir uma palavra, porque já tem toda a literatura. É como daqui a pouco não pode falar cigano, daqui a pouco não pode falar mulher. Então, mas como eles querem, a gente obedece, né? Tem que fazer assim a língua. Exatamente. Kasher, né? É uma coisa assim. Como alguns judeus, né, não comem carne de porco, não comem não sei o quê. Eles também não comem. Então, carne de porco? Carne de porco, carne porco em geral. Não. Aí vai ser um detalhe tão grande, Mona. Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Por exemplo, porco do mato. Lá não tinha porco, né? Quando eu fui, só tinha caititu, uma delícia de carne, né? Mas veado, por exemplo, eles não comiam. As mulheres, depois de parto, ficavam... O que caititu? Porco do mato, queixada. Mas é outro bicho, né? Outro animal. São vários tipos de caititu. É que a gente não aprende nada na escola, né? A gente não aprende astronomia, a gente não aprende a ler música, né? A gente não aprende biologia. Eu senti muita falta nas minhas viagens de campo. A gente não vai falar porque seria um autoelogio, mas eu quero fazer. Eu acompanho faz o autoelogio. A obra dela, que ela ouvir indígenas contarem histórias. E ela transcreve. Sim. E ela foi publicando. Essas histórias são mitos na origem, mas daí viram pequenas histórias. Mas é o corpo mítico, uma parte do corpo mítico indígena brasileiro. Nós, como subdesenvolvidos, achamos que os mitos
a Betty começou a colecionar e a mostrar uma parte deste mundo imenso que nós ignoramos, porque mito é uma das maiores criações da cultura. E nós, subdesenvolvidos, estamos olhando para a mitologia grega, né? A nossa é mais extensa. Você começou a... E em qual dos seus livros que estão os mitos? Eu fiz livros, como eu disse a você. Eu não considero que eu sou autora desses. Eu sou uma escriba, eu sou uma Scheherazade às avessas. Mas eu fiz 7 livros com povos diferentes. O povo que eu conheci melhor foram os Paiter Suruí, esses dos diários, porque eu também aprendi mais a língua e fiz uma tradução com eles, mas bem mais profunda que nos outros povos. Então, o livro que ficou mais conhecido desses que eu fiz foi Muqueca de Maridos, porque é em torno do confronto de gêneros, de homens e mulheres. E é com 6 povos de Rondônia. Mas mito, para mim, no começo, era assim, ouvir essas narrativas era uma sobremesa, porque a luta pela terra absorvia tudo. E aí eu acho que tanto nós todos começamos a ver que nós estamos vendo um universo. E no começo, isso está nos diários, eram fragmentos, porque eu não entendia direito a língua. O primeiro mito que eu ouvi foi o mito da lua, do incesto de irmãos, né, que depois de cometido, o irmão foge para o céu e fica com o rosto pintado de genipapo. Eu percebi que era isso, e aí eu disse, não, aqui está mais que a Grécia. Mas, olha, esse espanto eu tenho todos os dias aqui, porque, como são 305 povos, esses dias eu andei vendo as coisas do Rio Negro, que eu não conheço, nunca fui. A quantidade de livros que esses narradores estão publicando, que são publicações do ISA até. E é uma mitologia muito complexa. E o que é fascinante também é a ligação entre a arqueologia e as narrativas orais. O Roberto foi para a Serra da Capivara e viu isso. Eu vou na semana que vem. Nesses povos do Rio Negro, eles estão descobrindo isso, que a história factual está escrita em uma porção de lugares, nas rochas, nos rios, e ela tem ligação com os mitos contados atualmente. E se a gente pensar que tudo isso está ameaçado, quer dizer que o Brasil está assim, à beira do abismo de destruir esse Egito, esse Peru ocidental, como o senhor de Sipan, né, que parece Egito, que para quem foi lá é uma coisa incrível. Parece que a gente não tem, a gente tem isso. Eu tenho a sensação que eu não sei nada sobre o mundo indígena. E por isso que a voz dos índios é tão importante. Eu tive num encontro fascinante em outubro, porque a gente tem que lembrar também todas as coisas incríveis, positivas que estão acontecendo. Houve o primeiro encontro nacional de linguistas indígenas. E a visão que eles têm das próprias narrativas, mas é completamente diferente da nossa, porque eles estão conhecendo as regras da linguística, falam português e estão traduzindo o próprio mundo. Então, tem um Baniwa, por exemplo, que eu fiquei fascinada por ele, que ele é professor de literatura em Manaus, e está descortinando o próprio mundo. E tinha lido todo Guimarães Rosa, então ele leu Meu Tio, o Iauaretê. Aonde aconteceu esse encontro? Em Brasília. É o LALI, Laboratório de Línguas Indígenas, que é capitaneado por uma grande linguista, Ana Sueli Cabral. E ela trabalha com uma quantidade enorme de línguas. E trabalhava com o Arion Rodrigues, que também era um grande... Esse, infelizmente, nós já perdemos, mas era um grande linguista brasileiro. E você, quantas línguas você fala? Eu não falo nada. Português, mal e mal. De vez línguas indígenas. Eu faço um concurso com o genro deles, desse casal encantador que está aí, das palavras que nós não sabemos. Hoje mesmo nós levantamos várias em português. Não, eu consegui aprender um pouquinho de Paiter. Eu fiz um curso de tupi antigo que me ajudou muito, mas é muito difícil aprender uma língua indígena. É uma estrutura muito diferente.
Muqueca de Maridos está traduzida em muitas línguas, inglês, francês, alemão, italiano. Como é que traduziu para o francês Muqueca de Maridos? Fricassé de Marie. Fricassé. Em inglês é Barbecued Husbands. Barbecue Husbands. Como é que é em italiano mesmo? É tudo assim, mas... Eu não entendi direito o significado desse título ainda. Então, é porque é um mito. É a história das mulheres que começam a comer os homens. São umas meninas que vão para uma lagoa e vem uma velha que as encanta com uma cantiga, assim, que parece que é uma cantiga inebriante, e que diz para elas matarem todos os homens. Então, esses mitos das Amazonas, que não dá para contar muitos mitos, não, porque eles são muito compridos. Mas as mulheres que resolvem viver sem homens, Muqueca de Maridos tem uns 7, 8 mitos, que são essa questão das mulheres que vão viver sozinhas. De vez em quando recebem os homens, aí tem filho, e se for homem, não sobrevive, se for mulher, fica lá. Mas esse da Muqueca de Maridos é interessante porque elas literalmente comem os maridos, né? E até... não sei, porque em inglês não tem essa questão do comer como a gente tem em português. Foi um problema do tradutor, né? Porque em português você come sexualmente, né? Tem até um conto do Calvino que é isso mesmo, né? Bom, vamos voltar agora um pouco para a sua... Eu até trouxe esse difícil livro. mesmo você me entrevistar, porque eu começo a falar. Não, e a gente tem muita coisa ainda. Por favor. Claro. Sobre o suicídio e as ONGs. Você quer falar um pouquinho do suicídio? Quer falar um pouquinho dessa... Não. Olha, eu acho que a melhor coisa para você entrar nesse mundo é ver alguns filmes. Você viu Martírio? Então, o Martírio, ele tem... Metade do Martírio são cenas do Congresso Nacional. Assim, aquelas figuras mágicas que não tem ideia do que é um povo indígena, do que é o direito coletivo à terra, do que é a ancestralidade. E tem a cobiça sobre as terras indígenas. É o que está sendo falado agora. Aqui tem ouro, aqui no fundo desse subterrâneo. Mas o que serve ouro sem floresta, sem ar, sem água? Daqui a 20 anos nós estamos sem tudo isso, né? E os guaranis são o povo mais numeroso. Guarani é sem o termo genérico, porque eles têm várias subdenominações. Outro dia, o Beto Ricardo, do ISA, me falou em 90 mil. Eu nem sabia que era tanto assim no Brasil, mas os paraguaios, uruguaios, argentinos, que são muitos também, eles vivem em condições subhumanas. É uma coisa terrível, principalmente em Dourados, mas mesmo aqui, eles estão sendo expulsos pelo governador. Tem uma luta grande pelo Jaraguá, que é um lugar também assim, com condições de saúde péssimas, mas figuras indígenas mágicas. Assim, há alguns líderes, quando você fala, a gente não sabe discursar, a gente não sabe falar. É impressionante. Não saem de lá, viveram também tragédias imensas durante a ditadura militar. Em outubro, houve um evento, aí de novo no SESC Pompeia, em que um líder guarani falou que foi uma coisa muito impressionante. Mesmo para quem sabe o que eles estão vivendo, eles têm feito manifestações na Avenida Paulista. Numa manifestação que eu fui, fiquei muito emocionada, porque eu desci do metrô, só tinha gente falando guarani. E esses não têm terra, e esses que querem
que atacam as ONGs, ou enfim. Claro que tem ONG de tudo, mas eu mesma vivi o trabalho de uma ONG durante 10 anos e sei como é difícil, né? Você trabalhar com muitos povos indígenas, fazer projetos de educação, de saúde, Mas de defesa. você continua bastante atuante ainda. Eu sou atuante de um outro jeito, porque as coisas ficam... De que jeito? Não sei se eu sou atuante também. Eu acho que falar é um jeito de atuar, pelo menos, né? Mas eu acho que tem muito mais coisa. Estamos todos um pouco perdidos em como vencer agora. Nós estamos numa verdadeira guerra pelo mundo, que não é uma guerra pelos povos indígenas, é por nós mesmos, é pela terra. O que está acontecendo, e não é só no Brasil, mas no Brasil é muito grave, é uma destruição da natureza, das condições de vida sociais também. Porque nós não estamos falando, porque isso é difícil de transmitir, né? Se a gente fica 3 dias numa aldeia indígena, mesmo essas que estão já com muito contato e que já usam dinheiro e que às vezes têm até evangélicos, depois de 3 dias você sente uma coisa de afeto e de ouvir o outro e de cerimônias conjuntas que não sai mais da cabeça da gente. Eu acho que nesse livro eu consegui fazer isso para essa época, mas não é um livro muito lido. Eu tinha prometido que eu não ia falar uma coisa que fica um pouco assim. Não, vou falar, porque eu achei bonito em relação ao mundo indígena. Um amigo meu me escreveu, ele é francês, mas ele fala português, ele vem sempre ao Brasil, e ele falou que ele teve um sonho. Ele estava relendo os Diários da Floresta, ele já tinha lido. Esse livro foi publicado em 2006, né? Ele leu faz tempo também. Ele estava relendo o livro, e aí ele sonhou que ele fazia uma viagem aos Paiter Suruí. E que, na hora de ir embora, ele falava que não queria mais ir embora, que ia ficar morando lá. E ele nunca foi nesse povo. Foi pela leitura do livro. Ele viajou através do seu livro. Mas então, é essa sensação que a gente tem de um modo de vida. Do coletivo, de uma preocupação não é só maior isso, com é uma coisa da riqueza. Erótica, é uma coisa que eu senti nos primeiros momentos quando eu cheguei lá. Imediatamente, eu fui muito acolhida, e todos fomos, né? Em cada povo. Alguns povos a gente teve alguma coisa. Quem mais mais difícil. foi, além de você e do Roberto Gambini? Não, muita, assim, tá cheio de gente que foi morar Assim, com não, mas nesse grupo da Carmen Junqueira que você mencionou. Éramos lá em Rondônia, foram muitos anos, então, assim, nesse primeiro momento, em Rondônia, fomos nós 3, né? Mas depois foi muita gente, e mesmo a editora do outro livro que eu fiz com os Gavião, ela foi lá para os Gavião e Colém comigo, ela teve a mesma sensação, e eles já estavam assim com um desmatamento muito grande, com evangélicos, com missionários, mas ela sentiu isso. Assim, você chegar isso de trabalhar na roça, de dormir nas grandes ocas, né? De começar... Tomar banho no rio, na lagoa, rio. Lagoa de Pavu, né? Aí nas ocas dormem todo mundo? Como que eles dormem nas ocas? Cada povo é de um jeito, mas nos Paiter, por exemplo, eram os irmãos biológicos ou classificatórios, cada um com suas mulheres, com seus filhos. Então, quando um homem se casa, ele vai morar na casa do sogro. E é esse grupo de uma casa que tem uma roça conjunta. Mas cada homem tem o seu pedaço de roça, porque tem uma coisa assim muito interessante, que é o comunitário e o individual. Tem muito respeito ao que é o individual, né? Tem. Então, as redes eram assim, o marido em cima, as mulheres embaixo, nas redes, as crianças também. Um fogo para cada pessoa, ou para várias pessoas. As mulheres que atiçavam o fogo de noite. Porque não tinha cobertor nessa época. Nas nossas primeiras viagens, só tinha gente sem roupa, né? É a nudez que não existe mais. Nós pegamos aquela nudez pura. Nós somos todos brasileiros. É uma coisa impressionante você estar com pessoas nuas. E
Hoje eles estão tão aculturados assim que eles andam vestidos. Ainda tem, né? Muitos povos assim. O Brasil tem 70 povos isolados ainda, Eu ia te sob grave perguntar ameaça. se ainda há índios não contactados, então, porque eu lembro que desde que eu me conheço como gente, eu achava isso tão mágico, que pudesse haver povos que a gente não tinha acessado ainda, e os irmãos, né, que eram os Vilas Boas que iam, e enfim, o filme belíssimo também do Karl Hamburger, do Xingu, gosto muito que é desse muito filme. Emocionante, né, quando ele mostra lá aquela cena de cima. Aliás, o Karl Hamburger também passou por aqui. Ele teve, eu vi ele anteontem. Ele é tão lindo quando ele mostra o parque de cima, é aquela realização que eles conseguiram, assim, pelo menos englobar tudo aquilo. Mas eu achava muito mágico essa história de que ainda havia povos não contactados. Ainda têm? Tem cerca de 70 povos não contactados. O que acontece com isso? Tem um livro bem interessante sobre essa experiência de fazer o contato, chama Memórias Sertanistas, publicado pelo SESC. É que todo contato, quando é feito, ele acaba em morticínio, porque os índios apanham as doenças nossas, a terra é tomada. O contato, até 87, a ideia do contato era você restringir a terra na qual os povos estão vivendo para que ela seja explorada pelos empresários, pelos que se acaparam das terras brasileiras, né? Enquanto que as terras indígenas são da União para usufruto dos índios, segundo a Constituição. Em 87, um presidente da FUNAI, um dos primeiros depois do fim da ditadura militar, o Sidney Pozuelo, ele instituiu a política de não fazer contato. A ideia de que os povos isolados têm que manter suas terras para não sofrer esse processo. É difícil isso, porque sempre tem as invasões. Mas isso, até agora, vigorou bastante. Então, tem povos, você sabe da existência deles, ou pelos ataques, ou pelos outros pelos índios, voos, pelos próprios vestígios. A terra do Zuruel-Uauau, que até foi antropólogo da nossa equipe, que demarcou junto com uma antropóloga da FUNAI, e tem um livro sobre isso, Zuruel-Uauau. Essa terra foi demarcada seguindo documentos históricos. Todos os lugares onde havia ataques, onde os Zuruel matavam as pessoas que invadiam. E é nesse lugar que nascem todos os rios de Rondônia. É uma terra muito importante, 1.800.000 hectares. Está sendo muito invadida agora. A gente recebe telefonemas de professores indígenas desse povo, que tem contato muito recente, falando: o que nós fazemos? Eles estão entrando na nossa terra. Eles são quem? Garimpeiros, madeireiros? Tem gente agora, eu li há pouco no Zuruel-Uauau, como era no Suruí-Paité. É pessoal que faz assim, recorta a terra indígena no papel e vende lotes para colonos, por exemplo. 1.000 pessoas que entram. Sempre que havia isso, em alguns casos a gente conseguia, estou falando, os movimentos sociais, né, as organizações, inclusive as ONGs, que a polícia fosse lá, ou mesmo o exército, e retirasse os invasores. Isso tem se repetido, por exemplo, no caso dos Yanomami. O Davi Yanomami é um dos que mais falam sobre isso. Tem se repetido e as invasões retornam. Nós vimos isso num povo que eu amei muito também, os Nambiquara, também entraram, exploração de ouro entrou lá. Então, é difícil manter os povos isolados, mas é melhor do que fazer esse contato nocivo. E esse livro, por exemplo, mas há outros, é uma história oral não escrita ainda, essa história dos indigenistas que fazem esse contato é muito dramática. Às vezes eram pessoas que eles começam a se apaixonar pelos que vêm, né? Primeiras pessoas indígenas chegando e conversando com eles, e como que eles podem defender isso, impedir as doenças, demarcar as terras, é muito dramático. São grandes heróis. Um grande herói que a gente perdeu há pouco foi o Porfírio Carvalho, que criou 2 programas de compensação para as hidrelétricas.
Um, do qual eu já falei, Vaimiri Atuari, que era a menina dos olhos dele, e que sofreram tragédias inomináveis na ditadura militar, massacre mesmo. Eles descrevem isso na Comissão da Verdade, isso está escrito nos anais. Quer dizer, tudo isso tinha que estar nas escolas, né? Ou pelo menos num público amplo. E com esse programa, que era financiado pela Eletronorte, quer dizer, houve uma coisa assim, ele conseguiu que já estava em 19, acho que em 2000 já tinha o 1000º Vaimiri Atuari, agora a população é bem maior, e se você sobrevoa ainda, é floresta. O outro programa dele era relativo a Tucuruí, era com os Paracanã, que também sofreram, foram mudados de lugar, foram transferidos para outras terras, morreram nessa transferência, como os Nambiquara também, foi a mesma coisa. Processo assim, incrível de destruição dos povos indígenas, sobretudo durante a ditadura militar, mas que continuou em grande parte. Quando a gente falou então, dos mas que não... só para falar dessa coisa do contato, tem um filme que eu recomendo a vocês que chama Paralelo 10, que é a história dessa relação com os dos sertanistas com os índios isolados, com 3 povos isolados. Esses povos isolados, a gente pode dizer que eles estão em alguma região? Sim, assim, em qual delas? Não, eu teria que pegar o mapa e ver, mas todos esses dados estão no site do ISA. Mas mais na fronteira? Assim, não, não é na fronteira, não. Esses aí são no Envira, no Acre, mas tem também no Amazonas, tem até em Rondônia ainda tem povo isolado, tem em todos os lugares, no Rio Negro tem. Dizem que até no Aripuanã ainda há, até onde a gente trabalhou, em Mato Grosso e Rondônia. Não, são mapeados. E mesmo na nossa equipe, nesses anos em que a gente trabalhou sobre a pavimentação da BR-364, muitos foram descobertos em lugares onde as usinas iam ser construídas. Agora, todos esses povos estão ameaçados por projetos, por desmatamento, por estradas, por hidrelétricas. Tapajós vai ter não sei quantas hidrelétricas, assim, como aconteceu o Belo Monte, né, que é a mais conhecida. E tem romances também sobre essa coisa do contato. Tem um romance do Ferreira de Castro que eu descobri que é muito interessante, chama Instinto Supremo. E tem um desses que estão nesse livro dos sertanistas, que fez também um romance sobre o contato dos Panará, mas sem dar o nome dos Panará, que também foi uma tragédia enorme. Um filme recente sobre índios isolados, também muito bonito, é o Piripcura. São 2, 3 remanescentes desse povo. Você tem que montar um festival aqui, Betty. Pois não é? Porque fica difícil para a gente encatar um filme aqui, legal, um acolá. Assim. Mas é legal, junta tudo isso. Esses filmes estão na televisão. Martírio Toda Hora, Curumbiara, que é sobre... Porque esses são da região onde eu trabalhei, né? Então, são só meus companheiros que estão nesse filme. Curumbiara está sempre na televisão. O Ex-Pajé também está na televisão. O Ex-Pajé é o personagem principal na TV, dos Diários da Floresta. Em qual canal? Você diz que está sempre na televisão. Não sei, de vez em quando passa no cinema, passa no... Agora, eu acho que essa semana estava passando em cinemas mesmo. Esse filme foi super premiado, mas esse não é sobre os isolados. Esse é sobre os Paiter. Esse é um documentário. É sobre os Paiter hoje evangelizados. Muito interessante. Bom, Betty, a história contada trata muito da questão judaica e das origens judaicas, ainda que você disse que na sua família o judaísmo não era uma questão, mas a gente vai querer entender um pouquinho como é que funcionou sua vida, principalmente sua vida entre livros. Eu trouxe esse livro especialmente para a gente falar de uma vida entre livros, que não só é uma bela dica de leitura, porque ele mostra todo o amor que o pai da Betty, o José Mindlin, que era um homem que tinha
o sinônimo de livro, né? Ele foi chamado sinônimo de livro de tanto incentivo à leitura, onde ele conta como ele montou a coleção preciosa, né, de livros raros, e, enfim, era uma pessoa que gostava muito de ler e de colecionar livros, um bibliófilo, e a coleção está na USP hoje, pode ser vista, né, por qualquer um. Eu tive na abertura, Brasilianas, muito lindo, espaço montado maravilhoso. E queria saber para você como é que foi, né, viver nessa casa cheia de livros com seu pai. Ele incentivava vocês a ler. Você tinha acesso a esses livros raros que ele comprava nos sebos? Estou achando engraçado, né, Roberta e Deise, que elas passaram 2 horas conversando comigo sobre como ia ser essa entrevista. E foi completamente diferente, né? Não, é muito bonito. Eu não era uma biblioteca, né? Era a nossa casa. Nunca tive essa ideia que era uma coleção, uma biblioteca. O papai também ele mostrava, a gente mexia nos livros. Eu, principalmente, eu levei muito livro para minha casa. De repente, ele dizia, está lá. Está com você? Assim, por exemplo, um que eu gosto muito, que é o Mazerel, que é um gravador belga, né? De repente, estavam todos na minha estante. E, quando eu comecei a trabalhar com os povos indígenas, também ele me dava muitos livros. E agora eu estou devolvendo tudo para a biblioteca, lá na USP. Né? Mas era antes da doação, né? Porque ele me deu... Ele lia poesia em voz alta, ele conta isso nesse livro. Né? Quando fizeram um filme lá para a biblioteca, você viu que é engraçado que todo mundo está sempre com o livro na mão, até na piscina. Né? Até na piscina, era um filme. O papai nos contava muita história, mas a minha mãe também lia muito. Toda a família era de leitores. É engraçado, porque eles eram filhos de imigrantes. As irmãs da mamãe liam muito. Eu li muita coisa na casa das irmãs da minha mãe, que não eram assim, algumas não eram intelectuais. Mas de onde que vem essa ideia do livro, né? Essa ideia judaica de que antes de ser criado o mundo, existia um livro que dizia que o mundo ia ser criado. Mas papai não tinha essa ideia, não. Ele gostava de livro, todo mundo lia, a gente lia muito. Não tinha televisão também, era uma vida muito mais caseira. Os meus pais não eram assim... Eles não tinham um círculo grande de amizades. Meu pai mudou muito depois que meu tio mais velho, que era o homem famoso da família, o Henrique Mindlin, um grande arquiteto, e que era uma figura maravilhosa, assim, eu adorava ele. Depois, meu pai ficou muito mais saidinho assim, para aparecer. Ele foi secretário de Cultura, né? Então, que foi depois da morte do tio Henrique. Aí ele ficou uma pessoa muito mais visível, e a biblioteca, então, adquiriu esse caráter de uma coleção. Mas em casa não era. Aquele livro era a coisa mais normal do mundo, né? Mas o papai me levava muito para comprar livros. Eu acompanhava eles papai nas viagens ao Rio de Janeiro, que ele tinha que arrumar a licença de importação para fazer a fábrica Metal Leve, né? E a gente ficava nas livrarias, lembra assim do cheiro dos livros. Eu ia num livreiro que sempre me dava livros de presente. Eu tenho ainda alguns deles caindo aos pedaços, mas, por exemplo, eu li todo José de Alencar. Com 10 anos de idade, eu estava lendo As Minas de Prata, cenas terríveis, né? Walter Scott, que agora eu reli, é um autor atualíssimo, é incrível. Assim. Ele falou, eu tive o prazer de entrevistar seu pai, né? Eu hoje penso que privilégio, porque eu tive um programa de literatura durante 6 anos no Eldorado. E, inicialmente, nem era um programa de literatura, era um programa de incentivo à leitura. E, como seu pai sempre foi um grande incentivador, eu falei, ele tem que ser, mas eu não tinha coragem de entrevistá-lo. Eu falei, gente, eu não vou ter um cabedal para poder entrevistar o José Mindlin. E fui enrolando. Até um dia a entrevista caiu na minha mão. Eu falei, Mona, não tem mais jeito. Agora eu preciso entrevistar o José Mindlin. E ele foi tão bacana como ele é nesse livro, né, onde ele parece uma pessoa muito simples. Ele falou, olha, Proust, por exemplo, é difícil de ler Proust. Eu falei, nossa, eu fiz escola francesa.
eu li muitos autores franceses, me vanglorio disso, e Proust eu nunca consegui ler. Eu falei, você leu? Aí ele falou, olha, é difícil, Mona, mas assim, eu li 4 vezes, só na 5ª vez eu consegui. Eu falei, ufa! Ele falou isso. E ele fala isso nesse livro, é tão bacana, mas eu estava lendo aqui um pouco antes de você chegar, fazendo uma chamadinha, e eu queria ler um pouquinho como ele mostra que o prazer com o livro dele, e isso acho que ele exemplifica muito o que é a coleção, não é só pelo conteúdo, pela literatura, mas é tudo que o livro envolve. Então, se vocês me permitirem, eu vou ler esse trechinho rapidinho aqui. Um prazer sensitivo. Além do conteúdo, edição, encadernação, diagramação, tipografia, ilustração ou papel, o livro exerce sobre mim uma atração física. Não me satisfaz ver um livro numa vitrine sem poder pegá-lo. Minha tese é que a gente deve poder tocar naquilo que gosta, sentir objetos e pessoas. Gosto de artes gráficas, embora meu conhecimento seja empírico, mas convivendo com o livro a vida inteira, lendo coisas sobre tipografia, diagramação, ilustração, visitando bibliotecas, estudando catálogos e bibliografias, conversando com amigos que também gostam de livros, a gente naturalmente acaba aprendendo alguma coisa. Chego a pensar se não terei sido gráfico numa encarnação anterior, ou se serei numa encarnação futura. Isso era bem ele. Ele fez muitas edições, né? Ele tinha loucura, publicou muita coisa. Desde a revista de antropofagia. De coisas que ele gostava. Coisas que gostavam, ou pessoas que queriam publicar. Ele era jornalista, né? Que eu não sabia que ele foi conta jornalista nesse livro. menino, né? Ele dizia que aprendeu a escrever como jornalista. Ele conta isso aí, né? E ele é muito, muito natural no jeito de escrever. Então, quando você olha assim, você vê aqueles livros raros que aqui mostra, facsímile. Mona, eu vou te dar uma ideia de uma outra matéria que você faça, que vai sair um livrinho de entrevistas do papai, feitas pelo Zé Carlos Sebe Bomei. E eu li muitas vezes enquanto o Zé Carlos estava fazendo, mas eu reli agora para fazer uma notinha introdutória, e assim, é muito comovente. Tem um enredo, e aí ele fala muito, é todo em torno da biblioteca, mas da vida dele. Então, quando sair esse livrinho, aí você... Uma coisa que ele contou na entrevista, e ele conta aqui também, é que ele, na época, não tinha Google, não tinha internet, então os sebos e os livreiros não sabiam o preço uns dos outros, e que ele não tinha dinheiro inicialmente para comprar, que ele começou a comprar desde menino. Então, ele ia numa livraria, num sebo, e percebia que o livro estava custando X. Aí ele ia na outra, custava 5x. Aí ele falava, tem 2 livros, um lá que custa muito mais barato e um lá que custa 5 vezes mais. Aí ele comprava, vendia para o outro, e assim ele foi fazendo um capital que foi permitindo ele aumentar a coleção. E é muito legal isso. Agora não existe mais isso. Imagina, né? hoje em tá dia, na era da internet. Mas ele mesmo, nesse último livrinho, ele fala que os livreiros começaram a descobrir o truque. O truque dele, mas eu ri tanto quando ele falou isso. Eu falei, gente, mas que incrível, né? Porque que dom, né? Porque ele tinha 13 anos, 12 anos. Pois é, menino. O bar mitzvah dele foi com esses livros. Nisso, né? E aí ele conta que os seus avós vieram de Odessa, foram para Nova York, se encontraram lá, depois se reencontraram, casaram, e ele já é nascido aqui no Brasil. Todos eles nasceram aqui, os 4. Mas conta pra gente como é que foi, além dessa, a gente já viu se teu pai já desde pequeno lia, suas tias e tios, vocês nasceram dentro de uma casa que lia, e a gente sabe que o hábito da leitura ele vem de você ver o exemplo da sua família que está lendo. E vem de contar a história também, né? Ele contava muita história. O nosso neto já está lendo o livrinho com 9 meses. A mãe dele, que é filha deles, eu acho isso genial. Ela pega o livro e ele fica manuseando na hora de dormir, e ele vai acabar lendo. Mas que bom, você sabe que tem muito... muito os grandes escritores são Tem muita criança que faz assim nas mesas, que está acostumada a correr a tela. Né? Então, não sei, também tem isso. Mas... fala. Mas a gente
alguma coisa até pior, né? Quer dizer, é uma negação de toda uma cultura, né? Como que lida com isso? Porque nós todos, né? A gente depende da cultura. O indígena depende da cultura, nós dependemos da cultura. Como que se lida com esse momento histórico? É uma coisa. Nós estamos todos nesse impasse, né? Se a gente pensar, então, pensa nos judeus, o que passaram, né? Todas as guerras, nós estamos numa situação assim, de tudo ser abafado. Mas também tem muita resistência surgindo, né? Não é tão fácil abafar uma resistência, né? São ciclos históricos. Mas isso não é sei. do ser humano. Ontem foi comemorado comemorado. A gente não pode falar em comemoração, mas foi lembrado o genocídio armênio. Pois é. Que os armênios fazem questão de lembrar, mas muita gente não sabe. Então, se você olhar todos os povos, e hoje em dia tem muito mais povos sendo expulsos das suas terras, acho que nunca se viveu tanto exílio, tanto êxodo como hoje, ou por motivos de trabalho, ou por motivos de terra. Essa questão, em vez da civilização progredir, ela só piora, né? Isso Mas é uma também coisa do ser humano, né? A gente sempre, também em todas as eras, viveu isso. Nós temos que ter esperança, né? Nós não podemos ser apocalípticos, porque achar que vai tudo acabar. Tem os para falar em judaísmo, tem os manuscritos do Mar Morto, os livros que sobrevivem, e a memória mesmo desses povos que estão aí resistindo, que sempre falaram que os povos indígenas iam ser extintos, e estão crescendo. Betty, a gente voltando às suas origens judaicas, você não foi criada numa casa religiosa, né? E você disse na pré-entrevista que, na verdade, o que seu pai, vindo de pais russos, e que, inclusive, recebia muita gente, né, da Rússia aqui, artistas, Ana Pavlova e outros que chegavam aqui, passavam pelo Brasil, ele tinha uma identificação com o comunismo, e com a esquerda, e com o coletivo e tal. E dentro dessa identificação, eles não queriam se adaptar no Brasil, né? A ideia era se adaptar e não cultuar as origens judaicas, a tradição. Não é isso? Quer dizer, o que vocês festejavam? Eles fugiram, né? Eles fugiram da Rússia e lá da minha mãe, os avós, meus avós. Mas antes da Revolução Russa, eles fugiram do czarismo, do serviço militar, dessa coisa toda. E tinha sempre algum parente que já tinha ido. Na família da minha mãe tinha os caixeiros viajantes, na do meu pai também tinha um. Então, eles tinham simpatia pelas ideias revolucionárias, mas eles não viveram o stalinismo, nem a Revolução, se bem que a minha avó desceu aquelas escadarias de Odessa, ela fugiu de casa com o irmão mais novo para se juntar às manifestações. E quando eles foram para Nova York e depois de lá vieram para cá? Primeiro eles vieram para cá, né? Depois foram para Nova York, aí resolveram mudar para os Estados Unidos. Aí o navio em que eles estavam foi afundado pelos alemães, foi quando meu pai nasceu, tinha um mês, 14. Aí eles resolveram ficar no Brasil para sempre. Mas passaram pela Suíça. Então, tem várias histórias na família, de uma irmã do meu avô que atravessou Trigás, a Europa inteira, com 2 meninos pequenos. Essa tinha um amor revolucionário. E eles falavam russo? Papai aprendeu russo com os primos que vieram. A mamãe não falava, não, porque também o pai dela era da Bessarábia e a mãe da Letônia. E a mamãe perdeu a mãe muito cedo, mas ela falava alemão com a mãe, não Yiddish. Uhum. A minha bisavó que falava Yiddish, mas para mim isso é um mistério, porque ninguém mais falava Yiddish na família. Mas o Yiddish, ele é um... Não, mas a literatura, o Yiddish é um dialeto tem de famílias alemão, que né? falavam muito. E tem um certo renascimento. Quando eu cheguei na Alemanha, eu vi que eu entendi alemão. Eu fui me surpreender, porque, na verdade, eu ouvi o Yiddish. Então, eu ouvi Você é o judia, Yiddish. então, né? Sim. A gente nem pensa em perguntar se a pessoa é judia, né?
Quando Meus avós eram da Bessarabia. Da Está aqui meu Bessarabia. tio, que é brasileiro, É, já como- nascido no Brasil, mas o pai dele veio da Bessarabia também. É. Mas, Betty, assim, voltando à questão, que eu acho tão interessante isso, porque as pessoas que vieram antes da guerra realmente são judeus que se aculturaram de uma forma bem, bem intensa. E hoje você tem um filho religioso, né? Como é que foi isso? sei lá, precisa perguntar para ele o que aconteceu com ele. Esse É muito retorno. mistério para minha cabeça, né? Mas a família dos meus pais e avós não eram religiosos, que eu saiba, assim. Eles eram perseguidos, então viviam em parte, né? A minha avó paterna, a quem eu fui muito ligada, eles não moravam num bairro judeu, eles moravam num bairro protestante, então escaparam de vários pogroms. Mas da família do meu avô paterno, sim, então eles faziam barricadas contra os pogroms. A minha tia-avó me contava isso. Mas não creio que a religião fosse... Assim, eles não passaram isso para nós. A história da família é muito apagada. Acho que esse pessoal chegava aqui... Mas, por exemplo, você tem irmãos, né? Tenho. Eles fizeram... Vocês são em quanto? Nós somos 4. Eles fizeram bar Não, mitzvah? não, só tem um irmão homem. Não fez, não. Não fez? Não, e casou na igreja. Uhum. Então, ele nem fez bar mitzvah, casou na igreja, depois teve filho, e batizou, não fez... Não, aí os não fez filhos bar mitzvah, dele, tecnicamente, não são judeus, né? porque a mãe não é judia. E os seus filhos... Você teve vários casamentos, né? O primeiro foi judeu, né? Os outros não. Uhum. E aí os filhos... Aí Não, o meu filho, que é esse religioso. A minha filha não é, mas não sei o que ela pensa também. Mas ele não é religioso da forma como a gente ortodoxo. Não é ortodoxo, ele é um estudioso. Uhum. Então é alguma coisa diferente. Mais ligado à cultura mesmo, à cultura e à tradição. Vocês liam livros de autores como Bashev Singer? Eu li muito. Eu não sei se o papai leu, não, mas devia ter lá. Mas porque eu descobri tardiamente essa literatura toda. Com quem você Assim, descobriu? sozinha, sei lá. Quem foi seu Eu lia primeiro tudo, marido? né? Desculpa Foi o perguntar. Celso Laffer, que é o pai dos meus filhos. Ah, tá. E ele é judeu. Uhum. Mas ele escrevia sobre judeus. Quando eu comecei a namorar, quando nós começamos a namorar, ele estava escrevendo sobre o judeu em Gil Vicente. O Dibuk eu li por causa dele. Mas o entusiasmo que eu tenho pelo Dibuk é bem posterior a esse entusiasmo que eu tenho pelas coisas fantasmagóricas, pelo mundo cigano, inclusive pelas Mil e Uma Noites. Agora, o Singer e os irmãos dele, o irmão e a irmã, que foi muito abafada, mas é uma escritora importante, eles foram assim fundamentais para eu descobrir um certo veio judaico. Porque quando eu li o Singer, eu já estava... O Bashev Singer. O outro Singer também era meu amigo, Paulo. Mas eu já estava fazendo trabalho com os índios, então eu vi muita semelhança entre os tétulos. Eu tenho fascínio pela história dos tétulos. Que são as E pequenas tem aldeias judaicas que existiam na Europa eu falei e Rússia. para Roberto e para a Deise, né? Porque é um escritor que aqui eu não vejo muitos leitores dele, que é o David Bergelson. Tenho assim, fascinação. O Roberto viu umas pagininhas que eu escrevi sobre esse romance, né? Qual sobre romance? Os romances. São vários. Ele tem um que em inglês chama Descent, que é muito... que era muito universo da minha primeira sogra, né? Porque ela também viveu num shtetl. Mas nunca a gente conversava dessas coisas, né? Esse livro do Bergelson, que eu mais gosto, ele tem vários títulos, assim. Em italiano é La fine del canto, em inglês é When All is Said and Done, em francês é Une tragédie provinciale. Imagina, são conceitos completamente diferentes. E é uma mulher rebelde que vive num shtetl. Mas ele foi traduzido, esse autor? Esses romances, não. O Jacob Ginsburg publicou muitos contos dele. Mas eu não sei por que ninguém traduz esse homem, que é famosíssimo. Ele Vamos era repetir comunista. o nome dele? Bergelson.
Bergson. Aliás, Mas ele é esqueci de mencionar, o Jacob famosíssimo, Ginsburg nos deu uma bela entrevista Nossa, aqui também. o Jacob era maravilhoso. E todas as entrevistas estão no YouTube, acessíveis para qualquer pessoa, tá? Relembrando. Eu acho que a Roberta queria fazer uma pergunta. Depois de entrevistar você na sua casa, escutar você falando, você várias vezes fala, olha, a minha família não era judia no sentido religioso da palavra, mas a gente prezava valores como justiça social, liberdade, que são valores muito judaicos. E agora me veio uma outra imagem na cabeça, que é o judeu é considerado o povo do livro, né? E a biblioteca que vocês tinham revela também isso. Então, de alguma maneira, ele é presente na sua vida, na sua formação, talvez do ponto de vista cultural. Eu creio que sim. Meus avós paternos, eles fundaram o Lar dos Velhos, né, que existe até hoje também, onde muitos judeus intelectuais foram morar. E eu lembro das festas no Lar dos Velhos, mas era uma coisa um pouco estranha para mim, porque os meus pais eles não passavam assim uma coisa positiva. Eles festejavam as festas mais Não o festejavam, Ano Novo, Rosh Hashanah, não, Pêssar, nada, só no Lar dos Velhos. Mas não era uma festa nossa, a gente ia, mas não fazia muito sentido, né? Que escola vocês frequentaram? Eu estudei, aprendi a ler no Rio Branco, depois estudei numa escola deliciosa, que era ligada ao Mackenzie, mas era uma escola doméstica, que hoje chama Borba Gato, eu não sei nem se existe, chamava Nossa Escolinha. Mas o Rio Branco tinha um apelido de Rio Jordão, de tantos judeus que estudavam lá. O meu ex-marido estudou lá e ele falava lá se o apelido era Rio Jordão naquela época, hoje em dia eu não sei, mais. acho que os meus pais não analisavam muito bem onde a gente devia estudar. Eu fiquei só um semestre lá no Rio Branco. Betty, eu quis dizer no sentido de... Depois eu fui para o Mackenzie, mas essas escolas não foram boas. Eu gostei do primário nessa nossa escolinha, mas nem o Rio Branco foi bom, nem no Rio Branco você não teve contato com outros judeus? Eu tinha 7 anos de idade, né? Eu fui para a escola muito tarde. Não lembro de ver judeus. A minha consciência de ser judia talvez tenha começado no colegial, que eu tive a minha companheira de banco, que eu gostava muito dela, era judia. E aí eu descobri isso. Mas eu era muito mais leitora que as outras, que os meus colegas todos, que muitos não eram judeus. Eu sempre tinha a sensação, assim, essa sensação que não é boa, né, de achar que eu tinha um mundo que os outros não compartilhavam, sabe? Assim, uma certa marginalidade. Mas qual mundo? Dos livros? Das um histórias? mundo de ler mais, né? Mas essa minha amiga, por exemplo, eu passava as aulas todas de química, física, eu era muito boa aluna, ela também. Mas eu ficava contando Quem Balzac. Ela chamava Ilza Veltman, de solteira, e ela faleceu, ela foi mulher do Rudolf Hutzler, que ainda é médico, que de vez em quando a gente vê. E aí eu ficava contando a comédia humana para ela a aula inteira. Aí, de repente, descobri que ela era judia e a gente falava disso, mas era uma coisa um pouco estranha, assim, que houvesse outros judeus. Mas eram muitos, no Bandeirantes. Você fez Bandeirantes também? Eu fiz o colegial no Bandeirantes. Uma porção de grandes amigos meus, Celso Bianco. E mesmo os movimentos juvenis que tinham, vocês não frequentavam? Eu só fiz o movimento do Petróleo é Nosso, da minha antiguidade. Era essa época, né? Juscelino e tal. Acho que teu pai já era assim, né? De não frequentar muito a comunidade. Não, mas o papai defendeu muito os refugiados, ele fundou a CIP. Então, ele tinha uma lealdade ao mundo judaico, mas ateia, né, quase assim, até e tinha poucos livros judaicos. Ele fala isso, acho que nesse outro livrinho. Nem a Bíblia tinha uma bibliazinha muito chinfrim, e tinha um Corão. E uma vez eu fui com o papai naquela universidade Positivo, e era uma universidade evangélica, protestante, não sei, e ele falou alguma coisa assim meio ruim da Bíblia, e aí eu falei para ele, não, mas é que ele gosta da Bíblia como literatura, e fiquei defendendo a Bíblia, porque eu li a Bíblia bem antes dele ler, né? Nem sei se ele leu, mas não conhecia muito a história bíblica. Ele leu Thomas Mann, José e seus irmãos, ele adorava o Thomas Mann. É engraçado, mas
não entrava muito isso aí, né? E, no entanto, o mundo grego, ele já começou a estudar grego, ele conhecia muita coisa. Não sei, a gente não falava da Bíblia, pode ser que eu seja injusta com ele, mas ele não tinha assim, esse interesse pela história judaica também. E hoje, Eu comecei isso assim por esse lado de fantasmas, eu acho. Assim, Hoje eu gosto muito dos D-books. Vocês- Os filmes dos D-books, eu tenho uma coleção de vários assim, filmes bem antigos e filmes de tétulo. Eu fui comprando nos Estados Unidos, mandando vir coisas. então, além do D-book, aonde você se reconhece na cultura judaica? Eu sei lá, né? Porque tem muita coisa na qual eu não me reconheço. Isso aí ficou Por bem exemplo? difícil. A situação, né, de Israel. Tá. Mas eu gostei muito de Israel. A primeira vez eu era bem ignorante. Eu acho que eu não fiz uma visita condigna. Gostei muito. Fiz assim uns passeios. Que ano que foi? Foi logo depois da Guerra dos 6 Dias, 67. Eu gostei muito, mas eu não... E você voltou ou não? Eu voltei em 2001 a convite dos beduínos. Foi uma viagem marcante para mim. Foi uma reunião em Beersheba, na Universidade de Beersheba, e muito forte, porque eu vi a situação dos beduínos. Mas aí, depois que acabou a reunião, eu andei sozinha por Israel inteirinha. Eu falava um pouquinho de russo, pegava ônibus, e aí... E é apaixonante o país, né? Mas foi muito dramática essa coisa do conflito para mim. Eu acho que hoje, indo lá, eu seria diferente, seria mais tolerante com o que eu ouvia. Mas não tolerante com o que eu ouvia, porque eu ouvi coisas muito graves, mas eu teria uma outra forma de analisar os lados das coisas, né? Mas eu também gostaria de ir para os países árabes. Eu tenho loucura também, sem ser pelos países árabes, eu sou louca pela Pérsia, pelo Irã. Eu estive nessa mesma viagem que eu fui para Israel, fui para Turquia, isso aí faz muito tempo também. Eu falei 67, mas eu acho que foi 70 que eu... Não, eu não sei, acho que eu fui, sei lá, acho que foi 70 mesmo que eu fiz tudo isso, que eu fui para a Turquia, para o Irã. Hoje já seria para impossível Índia. isso. Não é impossível, mas é muito arriscado. Eles não deixam nem você entrar se você tem o carimbo de Israel no passaporte. Você é barrada na hora e mandada embora. Eles não admitem. Não sei. Assim, eu gosto muito, eu estudo, leio muita coisa sobre a Pérsia, mas eu já recebi muitos iranianos na minha casa também. Mas... não sei, é muito complicado para mim essa questão. Então, o judaísmo, eu prefiro que seja algo que não tenha a ver com o conflito Israel-Palestina. E meu pai tinha muito essa atitude, ele era a favor da paz, ele nunca foi sionista, ele falava essas coisas genéricas, mas também sem ter estudado muito, eu acho, a história de Israel, que eu acho que li bem mais que ele, também vi todo o cinema israelense, que eu gosto muito, li os escritores. Papai leu Amos Oz, a gente acho que leu alto para ele, o livro da família, né? Da História de Amor e Trevas. É lindo esse livro. É o melhor livro dele, maravilhoso o livro, um autobiográfico do Amor e Trevas, do Amos Oz. Muito, muito emocionante. Então aí eu estudei muito mais a literatura sobre a questão, né? Mas é um país que muda muito. A cada ano, nos 70 anos, eu já tive em várias décadas, e muda muito. Você não vai reconhecer se você for hoje, tudo que você viu. E mesmo a Turquia. Eu voltei à Turquia completamente diferente. Né? Então, a Índia também. Né? Eu não voltei, mas... E como é que foi o retorno do seu filho? Em hebraico tem uma palavra chamada tchuvá, que é a volta, né? Aí você tem que fazer uma entrevista com ele, porque não, mas... eu quero ouvir essa entrevista também, porque eu quero entender um pouquinho. Não, mas você como mãe, como é que você foi vendo isso? Como mãe, eu tento imitar meu pai, mas não sei se eu consigo, assim, porque o meu pai não dava palpite em nada da vida da gente. Ele via cada absurdo que a gente fazia, né? É sábio. Tipo abandonar lá com os índios. A mamãe gostava muito. O papai gostava muito das coisas ligadas à escrita, porque como eu trabalhei
com a formação de professores indígenas e com criação de escrita em várias línguas, ele adorava. Eu via assim, que às vezes ele falava. Mas eu fiz um lançamento com o papai, em Belo Horizonte, ele lançando esse livro e eu, a Muqueca de Maridos. Então, eu, nessa época, gostava de falar todas as coisas que tem no livro, né, da Muqueca, a Guerra dos Pinguelos, acentuava bem a parte sexual. Eu continuo gostando dessas coisas, porque a gente descobre muito nos outros povos, né? Todo dia eu descubro umas coisas incríveis. E ele falando desse livro. E funcionava muito bem, era muito legal, ele gostava. E eu ficava feliz, porque, como ele tinha fila de gente para comprar o livro dele, 1/3 das pessoas compravam o meu também. Hoje em dia não compra nada. Então, era divertido, né? Mas que idade tem seu filho? 47, nasceu em 71, né? É isso. E essa volta dele foi progressiva ou foi de Eu uma hora acho que para aí outra? você Assim? pergunta para ele, porque ele detesta que eu fale dele. Eu estou falando do filho dele, isso eu acho que ele acha bom, mas eu falar dele, ele fica muito bravo. Mas eu gosto de falar da música que ele faz, que é espetacular, e eu convido vocês... Ele é músico? Eu convido vocês para um show que ele vai fazer no Auditório Ibirapuera, dia 2 de junho, com participação do Toninho Horta. É lindo, são músicas dele. Ele toca o quê? Ele é compositor, ele faz muita letra e guitarra, violão. Então, essa coisa ele deixa eu falar. Como ele chama? Manu Laffer. O primeiro CD dele Manu ele era Laffer. Manu Mindlin, mas depois ele Virou achou Manu que o Laffer. pai não ia achar muito bom ele ficar com o meu sobrenome, então, ou do avô, né? Aí ele virou Manu Laffer. Mas essa volta foi de uns tempos para cá ou foi desde, sei lá, de 18 anos? Ele fez bar mitzvah, né? Pergunta para ele, né? Você está tão interessada nisso? Eu estou interessada Não, no... mas é porque... ele estuda chinês, ele faz música, ele trabalha com os povos indígenas e vem arrasado com as coisas que ele vê de doença, mas também tem assim pessoas que ele consegue salvar. É isso que eu gosto de falar dele. E se eu falo muito dele, eu tenho que falar da minha filha e ela vai ficar ofendida também de eu não falar Pode dela. falar da sua filha também. Ela se sente judia ou não? Assim? Também você tem que perguntar para ela. É que, na verdade... Esse negócio é muito complicado. Ó, se for para saber... Esse negócio de ser judeu, um dia eu sou judio, um dia eu sou cigano, um dia eu sou árabe, outro dia eu sou iraniana. Você que nem acho seu um pouco, pai. assim, eu gosto muito de comida chinesa, tem que começar a gostar mais da japonesa, porque o Roberto tem uma coisa bem complicada, né, que ele fala, às vezes, que o inconsciente dele não é egípcio, não é que você falava? E a Carmen e eu caçoávamos de você, porque como é que o inconsciente, você pode saber o que seu inconsciente é? Eu não sei, meu inconsciente deve ser um pouco judaico, mas ele tem algumas coisas, porque também eu não vivo no meio de judeus só, né? E até esqueço, por exemplo, você... Hoje que eu lembrei, porque você estava aqui, de perguntar se era judia, como aconteceu com essa minha amiga de escola, né? É porque o História Contada, especificamente, ele é um projeto de memória. Então, a gente pergunta mesmo se tem relação, não tem relação, qual foi o legado, o que você recebeu dos seus pais, o que você acha que deixa como legado para os seus filhos. Mas essa coisa da memória é múltipla, né? E nisso os judeus também têm uma memória múltipla, certamente humanista, sim. Por causa também das mudanças, mas também se inseriam em cada nação. A história judaica é super interessante, né? De inserção e depois expulsão. Quem sabe, né, Reni, essa tua pergunta não seja isso. Todos nós, judeus ou não, nós estamos sendo expulsos, né, de um certo lugar da Terra. Não sei se a gente vai achar um planetinha melhor, igual do Pequeno Príncipe, lá que é muito triste aquela história também, né? Os meus netos detestaram o Pequeno Príncipe. E também, no fim, tudo desaparece. Então, eu falei da Austrália aqui no início, né, porque a gente estava falando dos índios e como ali existe um sentimento coletivo de que houve uma invasão daquela terra.
onde meu filho está vivendo com a esposa dele, e é interessante porque ali parece o paraíso perdido, porque eles têm 20 milhões, é um país continental, quase tão grande quanto o Brasil, e eles escolhem a dedo quem entra lá. Quer dizer, você tem gente do mundo inteiro, viu, Betty? Mas são pessoas que têm que ser qualificadas, que têm que ter estudo, que venham para estudar, para contribuir, que têm uma relação com o meio ambiente, que assim, eles estão realmente cuidando muito dessa coisa de plástico. Então, é interessante, né? Porque você falou do paraíso do príncipe, do Pequeno Príncipe, eu falei, acho que é a Austrália. Mas lá, você está um pouquinho idealizando também a Austrália, porque os aborígenes não são assim, não tem todos os direitos afirmados, não. Também é muito complicado. Mas eu achei situação. bacana da sociedade, boa parte da sociedade manifestar em Melbourne, que é uma cidade grande, eles fizeram protestos em solidariedade. É nesse sentido que eu quis dizer. Não. Espera aí, tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. Por favor, faça a sua pergunta ali atrás. Está falando das mulheres indígenas, na pergunta. Eu queria saber das mulheres artistas que falam. Ah, você que me escreveu? Eu não sei também. As mulheres indígenas são grandes artistas, né? E na maioria dos povos brasileiros, por exemplo, a cerâmica é feita só por mulheres. Elas ficavam muito escandalizadas, que eu tenho um grande amigo ceramista. E os colares, uma grande parte da arte é feita por mulheres. Sim, é que eu digo, mas assim, por exemplo, eu acho que as mulheres, quando elas falam sobre a herança indígena, eu acho que elas têm uma sensibilidade maior para descrever os povos indígenas. E aí eu queria saber sobre a sua opinião. O que você acha sobre essas artistas que pintavam sobre os indígenas? Você está falando da Tarsila? A Tarsila, acho que tem Anitta. outra no Márcio também. Não sei o que elas pensavam também, né? Não sei também qual era o conhecimento concreto, eram imagens que esses artistas tinham dos povos indígenas. Bom, porque falaram muito desse mundo, mas é diferente de você ir num povo e ver o que está acontecendo, né? As atuais, né? As atuais, é que ela está falando dos modernos. Vocês viram a exposição da Cláudia Andujar? Maravilhoso, maravilhoso. Acho que é uma influência. Ela é uma batalhadora, desde os anos 70 que ela está batalhando pela demarcação. Ela estava aqui na Unibis anteontem, junto com o Isa. E não sei se as mulheres têm mais sensibilidade que os homens, mas ela é uma grande fotógrafa e há outros fotógrafos. A música da Marlui Miranda. Incrível. Ela Mais? Completo. Não entende nada do que ela está cantando, mas é brasileiro, né? Incrível. Ela resolveu cantar só em línguas indígenas. A Marlui é uma que você pode usar mesmo como referência, né? Eu não sei se é aí que está a divisão entre mulheres e homens, né? Nessa herança artística. Mas como que você vê a relevância delas para o mundo, assim, Eu acho que as mulheres são o esteio do mundo, né? E as mulheres até pelo fato, aí eu tenho que ir lá para trás, para Simone de Beauvoir, para Anais Nin, né? Para Doris Lessing, para as minhas madrinhas, Natália Ginsburg, por causa
da submissão, né, da opressão das mulheres, que é tão presente hoje, o feminismo atual mostra tanto isso, isso cria uma força contrária. As mulheres negras estão falando muito nisso. É muito bonito o protagonismo das mulheres negras atuais, né, com toda a desigualdade, com toda a opressão que sofrem. Então, nesse sentido, talvez você possa fazer esse link aí, né, que você é jornalista, né? Eu acho então, que temos mais você... perguntas, Betty. Vamos tentar responder a todas. Eu vi isso. Estou sabendo, sim. Estou sabendo e ficando triste essas coisas. É porque eu conheci a Igreja Católica pelo Dom Pedro Casaldáliga. E nesse outro livro que eu trouxe aqui, que eu conto essa história do encontro meu e da Carmen com Dom Pedro Casaldáliga e com Dom Tomás Balduino, em 76, eu acho, que foi incrível. A Igreja Católica, nessa época da ditadura, foi fundamental, e a gente tem muita esperança nesse Papa, né? Vamos ver o que acontece com... Você tinha manifestado a vontade de ler um trecho do livro. Vamos você escolheu ler. Um trecho, você quer ler? Eu não sei, eu também não... Com o acervo... Vocês construíram esse acervo todo iconográfico. Você fala dos indígenas. Dessas expedições todas. Eu não tenho, assim, iconográfico, eu mesma não tenho. Eu tenho muito o acervo oral, né, que eu estou tentando deixar em algum lugar e devolver toda a mitologia de muitas línguas gravadas, e algumas em português também. Fotografias eu tenho, mas elas já estão assim distribuídas, tanto que o Bolognese usou fotografias nesse filme Espagé, mas tem gente que tem muito mais, né? Assim, esses fotógrafos mesmo que estão fotografando, né? O Sebastião Salgado, que tem esse acervo incrível e tudo. Mas dos diários todos que você fez, nas expedições, todos você já transformou em texto? Quais diários? Não. Todas as suas vidas. Só esse período inicial, né? Depois os diários não são muito superficiais, porque aí eu já estava escrevendo muito relatório, muita coisa. Do trabalho político mesmo, eu acho que eu tenho muito pouca coisa escrita, porque é muito mais o calor da hora. Isso aqui foi assim, essa paixão de ver esse mundo, né? Não sei que trecho que eu leria. É difícil. Deixa eu ver. Eu tinha separado uns aqui. Mas não sei como é que está o tempo aí, né? Tem que eu acho. Assim, uma grande surpresa encontrar a majestosa aldeia das Brumas, as várias ocas pequenas, todas queimadas. Pelo mato cerrado, com 2 meninos como companheiros, vinha há pouco da aldeia maior, a do facão pendurado, adivinhando a picada estreita, cheia de espinhos e teias de aranha, numa dura caminhada de algumas horas. Logo explicaram a mudança. É que morreu o velho pajé, o capitão. Quase todos aqui eram seus filhos. O luto os obriga a queimar os pertences, a enterrar o morto na própria casa e abandoná-la. A alguma distância das velhas ocas em cinzas, construíram uma enorme oca única, a maior que já havia aqui, onde estão morando todos juntos. É belíssima e, à distância, envolta em neblina, antes que o sol dissolva o mistério, a fumaça dos fogos internos saindo pela abóbada de palha lhe dá um ar fantasmagórico. Bem perto, a única oca anterior que ainda restava abandonada, já cercada pela capoeira, era do pajé morto. Fui vê-la sozinha e discretamente, pois ninguém falava no assunto. A pira funerária estava acesa, porém, provando que ainda há visitas diárias e que a morte está muito próxima. Lembrei-me das piras funerárias dos reis gregos, de Eletra chorando na tumba de Agamenon. O lugar era tenebroso, não me demorei.
Ainda mais assustador era o canto proveniente de uma casinha tradicional ao lado da Grande Oca. Era um pajé em aprendizado, Mauirapô, irmão de Narachar. Canta dias e noites sem parar, dizem que mal dorme. Seu tio materno, também pajé, é o guia espiritual. Os seres sobrenaturais, no entanto, os das águas, os dos céus e os do subterrâneo, também lhe ensinam diretamente cantos e artes. Tremia todo em transe, segurando o naraí, seu bastão de xamã, enfeitado de plumas de arara e de gavião, quando entrei sorrateira pela abertura da parede de palha. Depois de um tempo, mostrou reconhecer-me, perguntando novidades de outra aldeia, nascimentos e notícias da roça, e me convidando a deitar numa das duas redes ao seu lado. Duas mocinhas irmãs o ajudam indo buscar água e comida. As duas são ainda impúberes. Não passaram pela longa reclusão da primeira menstruação, depois da qual as meninas costumam se casar. A mais velha, vibrante de alegria no delgado corpo escultural, deve ser a futura mulher do novo pajé. Fico na dúvida se essa pequena lolita não perturba os exercícios ascetas do aprendiz. Uma das provas pelas quais um homem passa para se tornar curandeiro é a abstinência sexual, sob pena de lhe ocorrer uma desgraça, de morrer de doença repentina. Legal. Legal, muito obrigada. Beti, você gostaria de deixar uma mensagem final aqui? A gente está encerrando. Vamos continuar com essa tocha acesa, né? Carregando para frente. Nós todos precisamos ir nessas manifestações dos índios, né? E você passou isso para os seus filhos? Eu estava pensando, Sim. enquanto você estava cantando com bastante entusiasmo, eles gostam também, que nem você. Não, eles gostam. Gostam. Eles também cresceram com índios passando lá em casa. Uhum. Eles dão força, sim. Legal. E os netos também. Que bacana. Que força você lendo ele. Dá para ver como você está triste, né, por esse momento. Como a gente está muito, muito atrapalhada, né? Eu continuo sonhando cada vez mais com o índio que descerá de uma estrela colorida brilhante. E quando a gente estava cada vez mais preparado para isso, vem essa coisa brutal, terrível. Então, os paiter, a última coisa que eu vou falar, eles têm um ritual que eles dividem o povo em metades. E, numa festa, uma metade vem trazendo os objetos de arte para entregar a outra metade. Quase tudo feito por mulheres. E as mulheres dos chefes indígenas, elas carregam uma tocha. E elas não podem deixar apagar essa tocha, senão todo o povo ficará doente. São muitas chefias e muitas mulheres de chefes. E eu penso que nós não somos mulheres de chefes, nem temos chefes, porque nós somos bem anárquicas, mas que nós temos que carregar, homens e mulheres, essas tochas daqui para frente. Quem sabe incendiar alguma coisa, né? Queria convidar todos vocês para os próximos Histórias Contadas. O próximo, Beti, vai ser o Boris Fausto, no dia 15 de maio. Ele vai ser muito bacana ouvir o Boris aqui, um escritor e historiador também. E em junho, nós teremos, no dia 6 de junho, o casal Tufi Dueck e Nathalie Klein, que estava previsto para abrir em março, e agora eles não puderam vir, estão vindo em junho. E, no dia 18 de julho, a Cláudia Costin, que é ex-secretária de Cultura e agora uma pessoa bastante dedicada à educação. São esses os próximos. Temos os encontros mensais, uma vez por mês. Todos convidados, fiquem atentos à programação pelo site da Unibis. E consultem o YouTube para ver as outras entrevistas. Obrigada, Beti. Obrigada, Mona. Você é ótima. Imagina. Obrigada.